Vamos falar sobre duas máquinas incríveis da Garmin, o Forerunner 955 e também o Fenix 7. Imagino que estejas indeciso, eu já estive nessa situação, acabei por selecionar um equipamento e eu vou salientar contigo os pontos principais para te ajudar a tomar essa decisão. Se quiseres verificar estes modelos em detalhe, eu já os pude testar, tens os links aqui na descrição, onde eu vou ponto a ponto definindo o que é mais importante a cada equipamento. Aqui eu vou simplesmente salientar os pontos principais e depois no final criar aqui alguns cenários para te ajudar a decidir. Obviamente que isto é com base na minha opinião e na minha utilização também, mas se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever, e para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação. São dois equipamentos muito semelhantes, contudo, eu acho que a melhor forma de perceberes qual é que faz mais sentido é definires exatamente qual é que é o teu objetivo atual e também a nível de futuro, ou seja, o que é que tu queres traçar para garantir que durante mais tempo tens um equipamento não só atualizado, mas que vai satisfazer as necessidades atuais, mas também de projetos futuros que possas ter. Então vamos só verificar aqui pontos que eles têm semelhantes para levares em consideração. Primeira coisa, display a cores com uma resolução igual de 260 por 260. Em relação ao modo de saúde, muito completo, faz o registro durante o dia, durante a noite, permite a partilha dos dados completamente para a aplicação, onde podes analisar. Tens ainda a informação matinal, ou seja, vai fazer aqui a soma de todos, a recolha de todos os dados dos sensores para dar a informação resumida para garantir que tens informação sobre o teu status fitness. Vais poder contar com os sensores mais recentes, tens multifrequência, termómetro e também altímetro. Se por acaso privilegias o modo Smartwatch sem qualquer tipo de problema, ele faz uma ligação, seja com Android ou com iOS, que te permite receber as notificações, a informação sobre o teu e-mail, WhatsApp, todos esses componentes. Só quero salientar que em ambos os equipamentos permite aqui uma ligação, eu diria, um pouco mais compatível, entre aspas, com o Android. Isto porquê? Porque tem respostas previamente definidas e que permite depois utilizares, obviamente, sempre que pretenderes. Para além de ser compatível com o Strava, é possível instalar um conjunto de aplicações não só que a Garmin fornece, mas também de pessoas que acabam por desenvolver aplicações de terceiros, e podes novamente instalar e neste caso atribuires aqui outras características que não vêm logo de origem. Portanto, um ponto também possível nestes dois equipamentos. São perfeitos para todo o tipo de modalidades, neste caso podes utilizar também no ginásio, corrida, bicicleta e natação. Em relação à corrida, que é a modalidade que eu acabo por focar mais no canal, ele é muito completo e tens aqui vários pontos onde podes fazer a leitura, mas também tens o planeamento, o treino e a análise, ou seja, na verdade ele vai acompanhar em todos os momentos e tem um conjunto de ferramentas que te vão ajudar a melhorar dia para dia. Estes dois modelos são excelentes para trail, tem ainda a possibilidade de carregamento de mapas e depois de fazer uma navegação offline, e para além disso são compatíveis com o triatlo, ou seja, ele faz depois a transição entre corrida, bicicleta e natação de forma automática. Mas agora vamos focar nas diferenças, e a primeira, que é logo muito abordada, está relacionada com o peso. Estamos a falar aqui do 955, que tem 53 gramas, para as 79 da gama Fenix, e neste caso estamos a falar de 26 gramas de diferença. Portanto, será que isto aqui tem impacto? Já vamos verificar. Depois o tamanho do display. Na verdade são muito semelhantes. Qual é que é aqui a grande diferença? É que depois existe toda aqui uma cobertura especial à volta do Fenix que lhe vai atribuir esse mesmo peso e também essa, eu diria, aparência de ser um relógio muito maior comparativamente com o 955, mas eu diria que a informação prática a nível de display acaba por ser muito semelhante. Se estás focado no mergulho, aqui sem dúvida que existem algumas diferenças, pois o 955 ele permite mergulho até 50 metros e o Fenix o dobro, ou seja, até 100 metros. E agora é que as coisas começam a mudar um pouco, se falarmos de autonomia. E aqui numa utilização normal, em modo smartwatch, vais contar com 15 a 20 dias aproximadamente, depende também do modelo que estás a selecionar, se é o solar ou não, para o 955. Já se estivermos a falar da gama Fenix, consegues mesmo atingir entre 18 a 22 dias, portanto tens sempre aqui uma autonomia superior. Já se estiveres com, neste caso, o modo dos batimentos cardíacos ativo, também o GPS ligado, há aqui uma diferença entre 42 e 49 horas para o 955 e depois de 57 até 72 para, neste caso, Fenix. Obviamente que estes dados podem sempre variar de vários fatores, que tipo de sistema de GPS é que estás a utilizar, que satélite, mas também quantas vezes, eu diria, por dia é que estás a utilizar e que ferramentas é que também estás a utilizar, portanto vai sempre depender
consoante o atleta em questão. Como estás a ver, há aqui algumas diferenças, e normalmente quando falam comigo através do Instagram e que me perguntam qual é que é a minha opinião, eu comecei a pensar exatamente, como eu estive nesta situação, o que é que eu vou privilegiar. Eventualmente, se eu estou mais focado em trail, ou então num tipo de exercício de maior impacto, acho que faz mais sentido o Fenix pela sua robustez. À partida, quando tens aqui algum impacto superior, por exemplo no teu pulso, é um relógio que vai aguentar mais tempo. Obviamente a construção é premium, não é de plástico como o 955, portanto tem esse componente. Contudo, se o teu foco é mais estrada, que é o meu caso, eu diria que eu faço estrada 95% e 5% trail, portanto faz mais sentido um Forerunner, não só é um pouco mais leve, obviamente que é um pouco mais sensível, mas também acaba por ter aqui a robustez necessária para este tipo de equipamento e tem uma linha mais minimalista, mais futurista, eventualmente também, comparativamente com o Fenix, que é um estilo um pouco mais clássico de um relógio, eu diria, normal, que estamos habituados a verificar, não necessariamente um smartwatch. Uma das coisas que eu depois comecei a pensar é, e em relação aos riscos? Vamos imaginar numa situação normal, acontece muitas vezes, vou abrir a porta do carro, ou vou a fechar e acabo por tocar ou na parede, isso não acontece nos primeiros 30 dias, não é? Nós temos super cuidado, só que vou-te já avisar, passado 30 dias, o teu foco já não está tanto ali, está eventualmente noutro gadget que tens, mas isso pode mesmo acontecer. O que é que vai, ou o que é que pode desencadear? Neste caso, o 955, como ele é todo preto, não é? Acaba por ser de plástico e depois, se tiveres aqui algum risco, eu diria que não vais notar tanto. Obviamente depois podes sempre pôr uma proteção no display, mas nem vou entrar por aí. Contudo, tenha em consideração que o Fenix 7, o metal, caso ele seja riscado, fica mais visível e portanto fica ali uma marca que eu diria que pode ter a longo prazo aqui uma maior visibilidade ou chamar mais a atenção, pois fica mais vincado. Depois tens a questão do preço, que é um ponto bastante relevante. Quero ainda dizer-te que obviamente que ainda há mais algumas diferenças entre estes modelos, só que eu acho que não são relevantes para aqui. De qualquer modo eu vou colocá-las e vou partilhar contigo também aqui neste vídeo para verificares. Mas aqui há que falar do preço, pois há aqui uma grande diferença. Estamos a falar de modelos, neste caso o 955 e também o Fenix 7 Pro, ou seja, estamos aqui a falar a versão para poder comparar aquelas que têm a multifrequência, portanto são componentes que eu acho que fazem sentido cada vez mais falar, visto que é uma tecnologia utilizada, neste caso, em muitas marcas que estão agora a lançar equipamentos, e lá está, este preço é para o que oferece. Tendo em conta que o core é semelhante nos dois, há aqui uma diferença considerável, que deve ser calculada, obviamente. Mas não há hipótese, nós aqui temos mesmo de selecionar. Então, se tu estás à procura de fazer uma prova de 5 km ou treino, lá está, depende, de 5 km, de 10, meia maratona, e estamos a falar de estrada, eu acho que Forerunner é um equipamento que se adequa perfeitamente. Para trail, acho que faz mais sentido para te sentires também mais à vontade com um equipamento que está mais protegido, teoricamente. Lá está, obviamente, são sempre aqui algumas exposições, pois pode acontecer com um ou com outro. Agora, se tu tens, neste caso, um misto, se gostas de fazer os dois tipos, eu acho que o componente estético é muito importante mesmo. Eu vou-te dizer exatamente o que aconteceu comigo. Eu optei pelo Forerunner e estava aqui um bocado a pensar na questão do peso. E mais aqui, obviamente, o fator valor também pesou um pouco, e para ter aqui tudo num equipamento com valor mais reduzido. Mas eu gosto da gama Forerunner, portanto decidi optar por aí. Mas quando recebi o equipamento e quando comecei a utilizar, fiquei sempre a pensar um pouco, devia ter comprado o 7, será? Eu gosto mais da estética do 7. Eu acho que neste momento, a nível estético, eu gosto de ver mais no meu pulso, embora seja um equipamento maior, eu gosto mais de ver o 7. Mas gosto da versatilidade do 955. Quando estás a dormir, neste caso se dormes com o relógio, eu prefiro muito mais ter o 955 comparativamente com o 7, sem dúvida. Agora, no dia-a-dia, eu pensei que ia fazer uma grande diferença esta questão do peso, mas 26 gramas, pensares bem, aliás, eu até costumo correr com uma câmara, neste caso o peso é muito superior e eu acho que é uma questão de hábito, ok? O peso eu acho que te habituas perfeitamente, menos à noite, que eu acho que não é muito agradável, pelo menos na minha opinião,
teres um equipamento não só assim mais maçudo, pesado, aí prefiro sem dúvida um 955. Mas vamos então escolher o equipamento que faz sentido para ti. Tens de responder àquelas questões que eu fui aqui mencionando, qual é que é o objetivo, qual é que será o core, para poderes definir, ok? Se fores fazer se o teu foco é trail, estás sempre outdoor, com o maior impacto, neste caso o Fenix 7, se fazes mais estrada, eventualmente vai fazer sentido o 955. Há aquela questão do gosto pessoal, porque é importante olhares para o teu pulso e teres um equipamento que gostas, sem dúvida. Eu acho que isso aí faz todo sentido. E neste caso são equipamentos de valor, são bastante caros, portanto deves selecionar bem, mas aqui deves ponderar a questão preço, autonomia e depois, obviamente, esta questão também do design. Mas em relação à autonomia, por exemplo, se tu me disseres que és ultramaratonista, acho que faz sentido, por exemplo, o Fenix. Imagina que tens uma prova que são, se calhar, 2 dias ou uma coisa assim. Neste sentido, acho que tu deves mesmo ponderar consoante a autonomia ou então o que é que vais necessitar, pois existem aqui algumas limitações. Esse, pelo menos, foi a leitura que eu fiz. No meu caso, estou focado na estrada, procuro algo mais relacionado com a performance, quero toda a tecnologia a mesma que a Garmin acaba por oferecer, então eu fui para, neste caso, o 955. Contudo, quero ainda deixar aqui um ponto extra para avaliares exatamente se precisas de toda esta tecnologia, pois neste momento, eu até te vou colocar o link dele aqui na descrição, o 255 é um equipamento super completo e o valor é muito mais baixo. Ok? Isto simplesmente para ponderares, não quero colocar aqui outros fatores, mas esta foi a leitura que eu fiz para selecionar, no meu caso, o 955. Ficas aí com a informação que eu estou a partilhar contigo, já sabes, se tiveres mais alguma questão, coloca aqui nos comentários e também se quiseres acompanhar o canal, todas as semanas tens um novo vídeo e no Instagram é onde eu partilho o que eu estou a testar. Bons treinos, boas provas, um grande abraço e até ao próximo vídeo.